Fala galera, e depois de tantos adiamentos, finalmente Morbius está chegando nos cinemas. Tenho aqui, ó, olha o Daily Bugle que eu ganhei aqui da Sony lá na cabine de imprensa, cara, coisa mais linda, olha aqui. Pô, Dr. Morbius, seu lado sombrio, tudo mais, verdade exposta, Morbius chega aos cinemas ali finalmente em 31 de março, aquela coisa toda. Já saiu aqui no canal da Take, ó, a crítica completa sem spoilers. Já saiu sobre as cenas pós-crédito, tem 2 cenas pós-crédito nesse filme aqui também. Daqui a pouco sai um outro vídeo também falando sobre o que a Sony quer com esse futuro aqui, tá? Porque tem muita coisa e algumas coisas que a gente vai falar também nesse vídeo aqui com spoilers. Galera, antes de tudo, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. Também, ó, tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Vamos lá começar. Eu falei, tá, na crítica sem spoilers e vou repetir aqui já de início. O primeiro ato do filme, os primeiros 30 minutos ali, eu gosto demais desse filme, demais. Por que eu gosto demais? Pra começar, ele já começa apresentando pra gente, né, ele dá uma brincada ali com a linha do tempo em relação ao trama do que tá acontecendo. A gente vê diretamente já Costa Rica, aquilo que foi colocado no trailer lá do Morbius chegando, para ele poder capturar, né, lá os morcegos que vão ser a base do estudo dele para tentar achar a cura para a doença que ele e o Maio, né, enfrentam ali. E a gente volta 25 anos, a gente vai na Grécia lá, onde o Maio e o Morbius acabam se encontrando lá aos cuidados do Dr. Nichols e tudo mais. E ali a gente vê criar realmente assim, ó, e rapidamente, verdadeiramente, um avanço de trama muito bom, cara, com relação de personagem, desenvolvimento de personagem, essa relação entre os dois, que é ótima, 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 muito bem construída. E em um momento ali que o Maio acaba tendo um problema, né, no aparelho que está fazendo, né, aquele sistema lá de retirar o sangue e colocar o sangue para ele, o Morbius vai lá e acaba, de algum jeito, né, mostrando toda a capacidade que ele tem de intelecto e acaba consertando de um jeito diferente do que qualquer tipo de cientista que criou a máquina ou que pudesse estar ali, qualquer tipo de enfermeira pudesse consertar, né? Porque o Maio, naquele momento, estava, assim, tendo ali uma crise e ele ia acabar falecendo naquele momento. E isso traz para o Dr. Nichols já direto uma coisa o quê? Ele vai conseguir, né, uma bolsa de estudos numa escola para superdotados que existe em Nova York, aquela coisa toda, porque o Morbius vai lá poder desenvolver tudo isso. E daí o filme já dá o salto, né? Porque o Morbius acaba se despedindo do Mile, prometendo para ele que sim, vai encontrar a cura para eles. Isso realmente vai existir ali. Quando dá esse salto o filme, e isso continua ainda no primeiro ato, ele não perde o ritmo de jeito nenhum. A gente vê o quanto que o Morbius já está inserido em toda a parte acadêmica ali da medicina, né? A gente vê o Dr. Nichols, inclusive, entregando um prêmio para ele importantíssimo, que depois é colocado lá pelo rei da Suécia, aquela coisa toda, assim. E a gente vê que as pesquisas dele já estão em um grande ponto de avanço, onde para parte não só militar, mas para a parte civil, né, de toda a humanidade, aquela coisa toda, já estão tendo benefícios. Só que ele continua nessa busca para conseguir encontrar a cura para ele e, consequente, obviamente, para o melhor amigo dele, para o Mile. E nisso, né, é apresentado para a gente a Doutora Bancroft, junto de como que ele quer fazer realmente, assim, qual é a importância que tem os morcegos, de como que ele quer tirar, né, dos morcegos esses experimentos de algo que é extremamente experimental, algo que é muito caro, algo muito complicado, algo extremamente não só ilícito, perigoso. Feito isso, né, ele acaba descobrindo ali, através de um desses experimentos, lá não lembro o número do experimento agora, acho que é 177, se eu não me engano, acaba lá tendo a reação positiva, né, de um ratinho lá de laboratório, e a partir dali ele decide, ok, é isso aqui que eu preciso ir fazer para humanos, mas eu não posso fazer aqui, ele não pode fazer isso em Nova York, né, porque os motivos já estão colocados ali claramente, cara, e principalmente parte ilícita, ele não pode fazer aquilo, ele tem que fazer em águas internacionais. Ele acaba indo para o Mike continua sendo tratado, inclusive, pelo Dr. Nichols ali. O Mile tem um grande poder aquisitivo e é o Mile que consegue bancar tudo lá que vai acontecer. E quando a gente vê o Morbius e o Mile juntos, adultos, toda essa parte de avanço de trama, desenvolvimento de personagem, a relação entre personagens, continua acontecendo de forma plena, forma muito boa. Tá no primeiro ato do filme, eu não canso de repetir. Ele é ótimo, tanto que eu fiquei me questionando várias vezes. Cara, por que estão batendo tanto nesse filme aqui, se eu não tô vendo nenhum tipo de problema? Cada vez mais que as coisas avançavam, que a trama ia indo,
Cara, não via nenhum tipo de problema, tava tudo certo naquele filme, com baita desenvolvimento de personagens, de tramas, relações, tava tudo certo, tudo colocado, tudo muito bem pontuado dentro do filme, assim. Quando a gente chega nessa parte do navio nas águas internacionais, é onde o Morbius realmente faz ali seu experimento, né? Ele se usa, obviamente, como cobaia, amparado pela Doutora Bancroft ali, e é o momento onde o Morbius tem a transformação dele. Quando ele tem transformação, é óbvio que alguns mercenários estão nesse barco como forma de proteção, né, para toda essa operação que está acontecendo, e eles estão ali na função do roteiro também para serem as primeiras vítimas do Morbius, porque o Morbius não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo com ele, né? Ele tem só aquela fome, aquela sede por sangue, e é isso que acontece nesse primeiro momento. Nesse momento também, a Doutora Bancroft acaba se machucando, acaba perdendo ali, né, a sua, não só consciência ali, mas ela acaba tendo um impacto muito forte que ela acaba desacordando, e isso é um grande problema pro segundo ato do filme, porque ela some. Muito dos eventos do segundo ato do filme, ela some. Antes do Morbius, tá, decidir o que ele vai fazer, ele tem ali mais alguns soros, tá, e desses soros que ele tem ali, que é um dos que ele usou para ele tem mais dois. Esses soros ele pega, ele vai, pede o Mayday, pede ajuda pelo rádio, para chamar a guarda costeira para ir lá e sim, a doutora Bancroft ser resgatada e tudo mais, e ele decide pular do barco, tá? Ele pula lá do barco, ele pula do navio, né? Ele fala até a distância que ele está em relação a ele de Long Island e tudo mais, e ele volta para Nova York. Quando ele volta para Nova York, ele volta para o seu laboratório. No que ele volta para o seu laboratório, ele começa assim a entender o que está acontecendo com ele, e principalmente do porquê que ele teve essas reações todas, porque ele ainda no barco, ele pega, ele vê, cara, nas imagens de segurança, tudo que ele fez, ele apaga antes de pular do barco também essas imagens para isso não ter como provas, mas ele começa a entender o que é que está acontecendo com ele e começa a se testar, principalmente assim, né, os seus limites, a achar o tempo que ele precisa ter esse sangue, e ali ele decide algo que é fundamental, que tem uma grande importância, cara, até para cenas pós-créditos. Ele decide não ir pegar mais o sangue dos humanos, ele decide que ele não vai ser, né, esse assassino e tudo mais, ele vai controlar essa fome que tem nele, por isso que ele acha esses tempos também, do quanto que ele precisa de sangue, quanto que o efeito desse sangue nele continua tendo para ele não voltar a ter os sintomas da doença que ele tem, e ele decide sim pegar o sangue artificial, que é o sangue que está sempre colocado lá, refrigerado e tudo mais. Então é a partir daí que ele vai tendo esse controle, vai tendo, né, essa continuidade ali desse novo Morbius que se montou para ele através dessa cura que ele encontrou e tudo mais. Ao mesmo tempo, tá, que ele está descobrindo isso, duas coisas acontecem que são muito importantes. Primeiro, né, o personagem do Simon Stroud, junto com seu parceiro lá, e o Simon Stroud é o personagem de Taron Gibson, que são dois agentes da FBI que trazem, né, uma informação também assim de eventos que aconteceram em São Francisco. A gente sabe que São Francisco é relacionado diretamente com o Venom. Eles vão lá no navio para começar a investigar tudo mais que está acontecendo. Automaticamente as peças vão se encaixando para eles suspeitarem do Morbius e começarem a se aproximar do Morbius também. A segunda coisa em paralelo é sobre o Mile, porque o Mile, nesse momento onde o Morbius começa a entender o que está acontecendo com ele, o Mile também está numa situação limite, assim como o Morbius está no limite, né? Eles têm um tempo de vida ali por causa que a doença ela vai cada vez mais sendo degenerativa, né, no corpo deles. Então o Mile encontra o Morbius e pede, né, para que o Morbius passe para ele também, né? Porque não era essa a grande o acerto que eles tinham feito no passado, era justamente esse. Então nesse momento o Morbius não quer passar por causa dessas consequências que estão acontecendo com ele. Mas o Mile não quer saber, o Mile quer sim que ele passe isso porque senão ele vai morrer. E nisso começa a ter essa ruptura da ligação entre os dois amigos ali. Tá? É esse que é o ponto de partida para realmente eles começarem a ter esses lados opostos ali. E um desses soros são roubados ali pelo Mile, que acaba utilizando esse soro. Tá? E a partir do momento que ele usa esse soro, o filme consegue criar uma cena que é muito massa, de brincar com o terror. Tá? Tem lá no momento do hospital uma paciente que o Morbius já estava tratando e tudo mais, e o Morbius decide ficar com essa paciente ali para ver a sua melhora, porque ela precisou ser induzida ao coma por causa de uma crise que ela estava tendo. Então toda essa cura, né, essas coisas todas de experimentos que o Morbius faz, para ajudar também toda a parte das pessoas por completo, seja civil, seja militar, seja o que for, também ele está tentando ajudar sem parar. Então ele se preocupa assim com as pessoas, né?
E tem momentos que o filme deixa claro assim, ó, que o Morbius ele não é o vilão, e em alguns momentos o Morbius não é nem um anti-herói, ele é o herói. E isso bate muito para cenas pós-créditos também. Quem já viu o vídeo das cenas pós-créditos ou não viu ainda, vai lá ver que eu abro isso muito claramente, assim, com vários pontos para reforçar isso, tá? Nesse momento, tem uma enfermeira que está caminhando, né, no corredor desse hospital, e é muito massa a maneira como se constrói a cena, porque eles vão brincando que a cada passo dela, as luzes vão se acendendo. É como se fosse, né, aquelas luzes automáticas com movimento. Então, quando ela dá os passos, a luz anterior que estava acesa apaga e a próxima se acende. E assim consequentemente. E ela começa a sentir a presença de alguém muito distante no corredor atrás dela. E isso começa a aproximar, até que ela vê um vulto, até que ela tenta correr, até que essas luzes acabam parando com o movimento dela também. Depois ela acelera, as luzes vão acendendo de novo, até que ela é atacada e simplesmente, né, todo o sangue dela é drenado. Assim como os outros, os mercenários lá do navio, tudo mais, quando o Morbius atacou. E é óbvio, né, que para a polícia o Morbius ele já era um suspeito, então agora ele é mais um crime, mais um assassinato que está acontecendo ali. E essa cena, cara, é uma das cenas mais bem construídas que para mim tem no filme, porque ele consegue brincar e provocar realmente essa tensão plena, plena. E olha que ele está no segundo ato. E o segundo ato é extremamente problemático do filme, porque tudo que ele usou a favor no primeiro, ele não consegue permanecer no segundo. A trama se arrasta, o ritmo do filme se arrasta, o desenvolvimento de personagens começa a não acontecer mais, ele começa a acontecer outras coisas que são repetidas ali, principalmente entre o Maio e o Morbius, né? Quando eles têm essa ruptura, aí começa a ter as sequências de ação entre eles, de confronto também, elas se repetem sempre com o mesmo ponto de vista, né? Com o Morbius não querendo atacar o Maio querendo dominar tudo, né? Então isso vai se repetindo assim, inclusive no momento onde a gente descobre que o Maio tomou, né, o soro, porque o Morbius, pós momento ali da doutora, ele acaba sendo confrontado pelos dois agentes do FBI, acaba sendo preso, e na prisão quem vai visitar ele é um advogado. Só que esse advogado, na verdade, é um Miles passando como advogado para conseguir conversar com o Morbius. E o Morbius, nesse momento, ele está até passando uma abstinência muito forte em relação ao sangue, né? E ele precisa ter aquele sangue artificial, que é negado, obviamente, pelos agentes da polícia, porque tudo que existia na mochila dele, que estavam lá, né, vários itens assim, de sangue artificial, agora são simplesmente evidências que estão presas lá no arquivo da polícia. E o Maio, quando vai, leva, né, um saquinho com sangue lá, né, pro Morbius, justamente. Pra quê? Para que o Morbius consiga escapar da prisão, para consiga se juntar com o Maio, porque é isso que o Maio quer, que os dois agora consigam fazer tudo aquilo que eles nunca puderam fazer. No começo, lá no filme, lá na Grécia, logo depois que o Morbius acaba indo embora para Nova York, para estudar e tudo mais, ele deixa uma carta pro Maio, e essa carta, depois que o Maio lê, acabou voando. E quando voa, na parte da frente da onde eles eram tratados, tinha uma escola. E essa escola, obviamente, que as crianças apresentadas são aquelas crianças, cara, que fazem bullying, que não sei o que, tarará. Então tem um confronto entre o Maio e essas crianças ali. Isso tudo para reforçar o quê? O Maio, ele nunca teve a força, assim como o Horus nunca teve a força de revidar, né, de sempre ser o fraco em relação aos outros. Então nesse momento que eles têm o poder, o Maio quer realmente ter esse poder. Ele quer fazer tudo, ele quer tomar tudo, ele quer tudo. Então ele é realmente essa figura do assassino. Ele pega os policiais, ele pega as pessoas, ele pega o jornaleiro que fala uma coisa diferente que ele não gosta, ele faz tudo isso. E aí fica mais forte ainda o confronto entre esses dois personagens ali, mas sempre com essa parte de argumentação. O Morbius não quer o confronto, e o Maio quer o confronto sim, ele quer tudo. E até o momento onde essa ruptura se torna por completo, tá? E a doutora Bancroft, ela some do filme muito tempo até voltar a aparecer lá no final, até de novo ter uma aproximação ali com o Morbius, onde eles têm, assim, um momento, cara, que eles estão no topo de um prédio, tudo mais, e tem aproximação, eles acabam tendo um beijo, que até isso o filme não constrói direito, tá? Ele não consegue mais construir direito as relações entre os personagens, que é algo bizarro, porque no primeiro ato ele estava construído muito bem. Dentro disso, o Morbius não tem outra alternativa a não ser lutar contra o Maio. E o Maio acaba também assassinando a Doutora Bancroft ali para fazer com que o Morbius vá atrás dele. Só que tem um detalhezinho que acontece nessa parte, tá? Porque a doutora, ela tá um pouquinho diferente.
E no momento final dela, já ferida, ela acaba mordendo a boca do Morbius para que uma gota de sangue caia na boca dela. E a gente percebe que tem alguma coisa estranha, e daí a gente faz a contagem dos frascos. Aquele outro frasco que sobrou está agora tomado pela doutora. Tá? E isso eu já volto a falar logo em breve, porque nesse momento ela acaba morrendo. Tá? Ela toma o sangue ali que cai da boca do Morbius, mas ela acaba morrendo. E o Morbius vai para ter o confronto final lá contra o Maio. E cara, e a luta final ela é totalmente anticlimática, assim, porque ela é muito apressada, ela é muito rápida e ela acontece algo que não é favorável assim para realmente a gente ver essa potência de luta que poderia ter entre esses dois. Porque o Maio bate no Morbius e no final o Morbius consegue chamar, né? Tem algumas cenas no filme com os morcegos que o Morbius parece muito, isso já tinha sido colocado no trailer, aquelas cenas do Batman Begins, assim, tá? Quando o Bruce Wayne ia pro meio dos morcegos, os morcegos faziam, né, todo o movimento, ele inclusive levantava as mãos, assim, como se fossem, né, iguais, tudo mais, os morcegos entendessem tudo que acontece com a vida do Bruce e vice-versa. E aqui, o Morbius tem essa mesma ligação. E eles montam até momentos bem parecidos com Batman Begins na relação Morbius-morcegos dentro do laboratório. E nesse final, a grande virada para o Morbius conseguir derrotar o Mile é quando ele consegue chamar, através das vibrações, os morcegos. Os morcegos vêm numa quantidade gigantesca, acabam atacando o Mile e o Morbius aí sim consegue derrotar o Mile. E esse é a parte final do filme, assim, porque quando os agentes chegam para prender os dois, né, o Morbius e os morcegos acabam escapando aos olhos do nosso detetive lá do Tyrese Gibson e tudo mais. E nesse momento que aparece essa parte final. Por que é essa parte final que é muito importante? A doutora Bancroft, ela volta para a vida. E ela volta para a vida 5 segundos depois que tudo está acontecendo e 5 segundos antes de acabar o filme. É tudo muito rápido, assim, tudo muito rápido. E ela volta e o Morbius já está no topo lá do antena de prédio e tudo mais e o filme acaba. Então fica essa ponta gigantesca para ter uma segunda parte, né? Só que, cara, o meu grande problema com o Morbius é que o primeiro ato eu gostei demais porque ele funciona muito. Ele avança a trama, tá muito bem desenvolvida a trama, ele avança com personagens, apresenta muito bem os personagens, desenvolve muito bem as relações entre eles, e no segundo ele deixa tudo isso ficar num ritmo muito mais lento e esquece de desenvolver. E esquece demais de desenvolver. Parece que os personagens até começam a querer outras coisas repetidas, repetidas e repetidas vezes. E o terceiro ato é extremamente apressado e a sequência de ação final, cara, ela é totalmente anticlimática, assim, da maneira como ela é executada naquela parte final. Ela não é uma baita sequência que te deixa, cara, putz, animado, né, pra tudo que tá acontecendo ali. E olha, pô, eu vi no IMAX, cara, com baita tela, baita som, tudo mais. Então é já pra fazer isso acontecer num grande filme de blockbuster e tudo mais, como a gente tá acostumado de ver. Mas tem outro detalhe também muito importante, tá? Que também tá nas cenas pós-créditos, que eu falei no outro vídeo, que já tá aqui disponível no canal da Take. Todas as menções em relação ao Homem-Aranha foram limpas do filme. Inclusive aquela que estava muito clara no trailer, que tinha um momento lá onde aparecia o Morbius vestido com, né, a roupa laranja, que é a roupa de detento, assim como ele é preso no filme. Quando ele escapava, tudo mais, ele passando aquelas vielas entre prédios de Nova York, tinha lá, colado numa das paredes lá, cara, uma figura do Homem-Aranha. Essa cena tá tirada do filme e qualquer outra menção ao Homem-Aranha no filme não existe. Não existe, não tem absolutamente nada. A não ser na cena pós-créditos. Porque daí ele, novamente, ó, é aberto o multiverso, assim como a gente viu no Sem Volta Pra Casa. O Abutre vai para aquele universo ali, e daí tem vários problemas, várias coisas implícitas como problemas nessa parte ali, que tá bem esmiuçado, galera, no outro vídeo ali, não vou abrir de novo, tá? Essa discussão tá ali colocado lá. E daí, cara, é falado do Homem-Aranha. Então fica uma coisa também muito aberta pra gente que o Homem-Aranha desse universo não é do universo do Tom Holland, não é, já tinha ficado claro lá no Você Volta Pra Casa. O Morbius e o Venom são do mesmo universo, agora tem o Abutre do universo do Tom Holland que tá aqui, e tu começa a questionar, tá, mas por quê? As ligações, o que a Sony quer fazer? Tem algumas confusões, assim, mas uma coisa é, a Sony mexeu nesse filme sim, esse tempo todo que esse filme ficou preso, cara, de não ter saído, por várias questões, primeiro do que estava acontecendo no mundo, depois de estratégias da Sony e tudo mais, esse filme tá mexido, cara, e uma das coisas, retirar
essas indicações, referências ao Homem-Aranha, é uma dessas coisas, tá? O planejamento deles mudou, vai ser outra coisa. E isso é assunto para o próximo vídeo, que vai ser aqui, o que a Sony quer fazer, que tipo de planejamento que ela está fazendo. Então, galera, quero muito saber de vocês. Já assistiram o Morbius? Coloquem embaixo nos comentários o que acharam. Não assistiram ainda? O que vocês esperam do filme? O que vocês acharam aqui de todas as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo? Não esqueçam sempre de curtir o vídeo, assinar o canal, dar aquela mega ajuda e também que Take 04, viva o sonho aqui!